Em janeiro de 1996, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, algo aconteceu. Algo que o governo brasileiro nunca explicou direito. Algo que testemunhas viram com os próprios olhos. Algo que militares foram convocados para conter e silenciar. Essa não é uma história sobre extraterrestres. Essa é uma história sobre o que acontece com um homem comum quando ele obedece uma ordem que nunca deveria ter recebido. Sobre o que ele viu. Sobre o que ele tocou. Sobre o que aconteceu com ele depois. E sobre o que ele tentou contar antes que fosse tarde demais. O nome dele era Marco. Soldado. 23 anos. Filho de Minas. Acreditava na farda que vestia. Essa é a história que ele nunca pôde contar. Contada por ele. Nível 1. A ordem. 23 de janeiro de 1996. Você está na base quando a convocação chega. Sem briefing completo. Sem explicação. Apenas uma ordem direta do seu superior. Você vai ao centro da cidade. Você vai encontrar uma equipe já posicionada. Você faz o que mandarem. Você não pergunta nada. Você não fala com ninguém. Você coloca a farda. Você pega o equipamento. Você sobe no caminhão com outros 4 soldados que também não sabem nada. No caminho ninguém fala. Não por disciplina. Por algo que você vai levar semanas para nomear. Pressentimento. Varginha é uma cidade de 200 mil habitantes. Tem usina de café. Tem carnaval famoso. Tem o zoológico municipal. Não tem nada que justifique uma operação militar às 3 da manhã. Quando o caminhão para numa rua residencial do bairro Jardim Andere, você desce e vê a cena. 4 viaturas, 2 caminhões. Homens que você não reconhece com fardas que você não identifica. E no meio de tudo isso, num terreno baldio entre 2 casas, 3 mulheres civis paradas, apontando para o mesmo ponto. Você segue o apontar delas. E para. Nível 2. A captura. Você vai passar o resto da sua vida tentando descrever o que viu naquele terreno baldio. E falhando. Não porque a memória some, porque as palavras que existem não foram feitas para isso. Era pequeno. Menor do que você esperaria. Encurvado. 3 protuberâncias na cabeça. Pele marrom avermelhada, úmida, como se estivesse com febre ou com medo, ou com as 2 coisas ao mesmo tempo. Os olhos eram grandes e vermelhos e estavam olhando para você, não para o grupo, para você especificamente. Como se de todos os humanos naquela rua, você fosse o único que ele havia decidido ver de verdade. Você fica paralisado por um tempo que não consegue medir. Pode ter sido 3 segundos, pode ter sido 3 minutos. Seu superior grita uma ordem. Você age no piloto automático. Você se aproxima com 2 outros soldados. A criatura, e é isso que parece, uma criatura assustada, não uma ameaça, recua contra o muro. Você é o que chega mais perto. Você é o que faz o contato. Você vai entender o peso disso muito mais tarde. Naquela noite, você apenas obedece. É o que soldados fazem. Nível 3. O silêncio. Na manhã seguinte você assina um documento. 4 páginas. Termo de sigilo absoluto. Seu superior lê os pontos principais em voz alta enquanto você segura a caneta. Você não pode falar sobre a operação com ninguém. Com colegas de farda, com amigos, com sua família, com sua mãe. Se questionado sobre qualquer evento ocorrido em Varginha na noite anterior, você não estava presente. Você não viu nada. Você não sabe de nada. Você assina. Você dobra o papel. Você vai para o refeitório tomar café como se fosse uma manhã normal. O café tem o mesmo gosto de sempre. Você não consegue entender como isso é possível. Na mesa ao lado, 2 soldados reclamam do calor. Você olha para as suas mãos, as mesmas mãos que fizeram contato na noite anterior. Você as fecha devagar e você come o café e não fala nada. Nível 4. As primeiras anomalias, 2 semanas depois da operação. Você começa a notar coisas. Um carro que aparece 2 vezes na mesma rua quando você sai da base. Uma ligação que cai toda vez que você liga para a casa da sua mãe. Um superior que pergunta casualmente como você está dormindo. Casual demais. Você dorme mal. Não por pesadelo, por algo mais físico. Uma sensação de calor nas mãos que vai e vem sem explicação. Você não fala para ninguém. Você assinou um papel. Você é um soldado, mas você começa a prestar atenção. E quando você começa a prestar atenção, descobre que não é o único da operação que está sendo monitorado. Encontra um dos outros soldados que estava na rua naquela noite, num corredor da base. Ele te vê e desvia o olhar imediatamente, como se te ver fosse perigoso, como se você fosse um lembrete de algo que ele também está tentando esquecer. Você deixa ele ir embora. Você não pergunta nada.
mas você para de achar que é paranoia. Nível 5. O que ele tocou. 3 meses depois da operação. Você está no hospital militar pela segunda vez. Febre que não responde a antibiótico. Dor nas articulações das mãos. Exames que voltam com resultados que o médico olha 2 vezes antes de falar. Alguma exposição química recente? Você pensa na noite de janeiro, na pele úmida e avermelhada. No contato. Você diz que não. Você assinou um papel. O médico anota algo no prontuário. Você tenta ver o que escreve. Ele fecha a pasta antes que você consiga. Na semana seguinte, um homem que não é médico e não usa jaleco aparece no seu quarto do hospital. Terno escuro. Postura de quem não pede permissão para entrar em lugar nenhum. Ele não se apresenta. Ele apenas senta na cadeira ao lado da cama e pergunta como você está se sentindo. Você diz que bem. Ele olha para os seus exames na pasta que ele não deveria ter acesso. Ele diz que é bom. E vai embora. Você fica olhando para o teto do quarto de hospital por um longo tempo depois que ele sai. E você entende pela primeira vez que o que aconteceu com você naquela noite não terminou naquela noite. Nível 6. Os outros também sabem. Você começa a rastrear os outros, com cuidado, com tempo, sem deixar rastro. Dos 5 soldados que estavam no terreno baldio naquela noite, você consegue localizar 3. O primeiro está bem, transferido para uma base no sul do país 2 meses após a operação. Você manda uma mensagem indireta através de um contato em comum. Ele não responde. O segundo está internado. Não em hospital militar. Em clínica particular em outra cidade. A família não sabe exatamente o que ele tem. Os médicos descrevem como esgotamento severo com complicações neurológicas. Ele tinha 21 anos na noite de janeiro. O terceiro sumiu. Não morreu. Não foi transferido. Simplesmente não existe mais nos registros que você consegue acessar, como se tivesse sido apagado dos papéis com a mesma eficiência com que a operação foi apagada. Você fecha o caderno onde anotou tudo isso. Você fica olhando para o teto e você conta a sua situação. Febre que vai e vem, mãos que ardem sem motivo claro, homem de terno que lê seus exames, colega internado, outro sumido, e você, monitorado, doente, e sabendo de algo que não pode contar para ninguém. Nível 7. A doença. 6 meses após a operação. Você não consegue mais ignorar o que está acontecendo com o seu corpo. A febre é constante agora. Não alta o suficiente para te derrubar. Alta o suficiente para nunca te deixar completamente bem. As mãos pioraram. Não é dor exatamente. É como se a memória do contato tivesse ficado na pele. Como se algo microscópico tivesse ficado para trás naquela noite no terreno baldio. Os médicos militares tratam os sintomas. Nunca o que causa os sintomas. Você pergunta diretamente uma vez: o que está causando isso? O médico te olha por um segundo longo e diz que os exames não apontam uma causa específica ainda. Você vê nos olhos dele que ele sabe mais do que está dizendo. Você vê nos olhos dele que ele também assinou um papel. Numa noite de insônia, você escreve tudo num caderno. Tudo o que viu no terreno baldio. Tudo o que sentiu. Tudo o que observou nos meses seguintes. Tudo sobre os outros soldados. Tudo sobre o homem de terno. Você esconde o caderno num lugar que só você sabe. Você não sabe ainda por que faz isso. Instinto. O mesmo instinto que faz um animal sentir a tempestade antes do céu mudar. Nível 8. A última tentativa. 8 meses após a operação. Você sabe que está ficando sem tempo. Não de uma forma dramática. De uma forma silenciosa e física que o corpo comunica antes da mente aceitar. Você toma uma decisão. Você vai contar. Não para a imprensa, não para a família, para um homem específico, um pesquisador civil que você descobriu que está investigando os eventos de Varginha há meses, que já ouviu testemunhas civis, que já documentou o que as 3 mulheres viram naquela noite, mas que nunca conseguiu um militar. Você marca o encontro de forma indireta, local público, hora movimentada, sem telefone. Você chega primeiro. Você senta numa mesa no fundo de um café no centro de Varginha. O pesquisador chega 5 minutos depois. Homem de 50 anos, caderno na mão. Olhos de quem acredita, mas aprendeu a verificar tudo. Vocês ficam 2 horas ali. Você conta tudo. Não o suficiente para ser identificado. Suficiente para que ele entenda o que realmente aconteceu naquela noite. Quando você sai do café, você nota o carro. O mesmo modelo, a mesma cor, do outro lado da rua. Você não olha diretamente. Você caminha normal. E você sabe que o tempo que você tinha ficou menor. Nível 9.
o que ficou registrado. O pesquisador publica parte do que você contou, sem seu nome, sem detalhes que te identifiquem, mas o suficiente. 2 dias depois você é convocado pelo seu superior. A conversa dura 8 minutos. Seu superior não acusa, não ameaça. Apenas informa que você será transferido imediatamente para uma unidade em outra região, por razões de saúde, para tratamento especializado. Você olha para ele por um tempo longo. Ele olha de volta com o rosto de quem também está obedecendo uma ordem que não escolheu receber. Você vai para casa naquela noite. Você liga para sua mãe. Você não conta nada. Você fala sobre o clima de Minas, sobre o café que ela faz, sobre coisas que não precisam ser ditas, mas que você precisa ouvir a voz dela dizer. Depois que desliga, você pega o caderno do esconderijo, você arranca as páginas mais importantes, você as dobra em 4, você as entrega para a única pessoa que você confia completamente, sem explicar tudo, com instrução de guardar e de um dia, se algo acontecer, fazer o que achar certo. Você não diz o que seria algo acontecer, você não precisa, ela entende. Final, o que nunca foi provado. 23 de agosto de 1996, 7 meses após a Operação de Janeiro. Você morre num hospital em Minas Gerais. 23 anos, causa oficial, infecção generalizada com falência múltipla de órgãos. Sua família nunca recebeu uma explicação completa. Os médicos que te atenderam nos últimos meses nunca falaram publicamente sobre o caso. O homem de terno nunca foi identificado. O caderno nunca foi encontrado pelos que procuravam. Chegou em outras mãos, como você queria. O pesquisador publicou mais. As testemunhas civis continuaram falando. O governo brasileiro nunca confirmou nada, nunca negou completamente nada. Varginha continuou existindo, com seu zoológico, seu café, seu carnaval e sua história que ninguém consegue provar e ninguém consegue apagar. 28 anos depois daquela noite de janeiro, pessoas ainda vão ao bairro Jardim Andere. Ainda olham para o terreno baldio, ainda perguntam o que aconteceu ali. A resposta oficial é que nada aconteceu. Mas as 3 mulheres que estavam naquela rua naquela madrugada ainda estão vivas e ainda contam a mesma história, com os mesmos detalhes, sem nunca ter combinado nada. E em algum lugar existe um caderno com páginas dobradas em 4, com a letra de um soldado de 23 anos, que viu algo que não deveria ter visto, que tocou algo que não deveria ter tocado, e que pagou um preço que nenhum documento oficial vai admitir. A pergunta que fica não é se o ET de Varginha existiu. A pergunta que fica é mais simples e mais pesada. O que um governo faz com os próprios soldados quando eles sabem demais? E por que a resposta para essa pergunta é a mesma em todo o mundo? Em todo o tempo? Em toda a história? Você decide. Essa história mistura eventos documentados com ficção narrativa. Mas Marco existiu de verdade. Estava em Varginha. Adoeceu depois. Morreu com 23 anos. Pesquise o nome dele. Pesquise o caso de Varginha. Leia o que as testemunhas disseram. E depois, volta aqui e me conta nos comentários. Você acredita que foi coincidência?